Jim Caviezel. Talvez muitos conheçam seu rosto pelo impacto de um único filme, mas poucos conhecem a jornada de alma, dor e fé que ele viveu antes, durante e depois de interpretar Jesus em A Paixão de Cristo. E talvez seja exatamente por isso que essa história seja tão poderosa, porque ela não fala apenas sobre um ator e seu papel. Fala sobre um homem que foi chamado por Deus para viver algo que o marcaria para sempre e que o mundo não entenderia. Um homem que antes mesmo de vestir as vestes de Cristo, já carregava no coração um desejo de viver para algo maior do que si mesmo. Nascido em uma família simples, criado com valores cristãos sólidos, ele cresceu com sonhos como qualquer jovem, mas também com a consciência de que Deus tinha um propósito para sua vida. E no caminho para Hollywood, ele não imaginava que o Senhor o estava preparando para um desafio tão grande, porque a oportunidade para interpretar Jesus não surgiu como um acaso. Foi como um chamado divino, um convite que parecia impossível, mas que ardia em seu espírito. E quando Mel Gibson, o diretor, o encontrou e viu nele algo diferente, não foi apenas talento que se revelou. Foi como se o olhar transmitisse uma verdade que não pode ser fingida. E Jim, ao receber a proposta, sabia que aquilo poderia custar tudo. Sua carreira, sua aceitação na indústria, seu conforto. E ainda assim disse sim, porque dentro dele havia mais temor de desobedecer a Deus do que de perder qualquer coisa nesta terra. E foi assim que começou uma das experiências mais intensas que um ser humano pode viver diante das câmeras. Porque interpretar Jesus não era um papel comum, era reviver, de forma simbólica, a maior história de amor e sacrifício já contada. E isso cobrou um preço altíssimo, físico, emocional e espiritual. Durante as gravações, Jim carregou uma cruz real, feita de madeira pesada, sob um frio cortante que penetrava até os ossos, e num momento em que caminhava com ela, seu ombro deslocou de verdade, provocando uma dor aguda e insuportável. Mas ele continuou a cena, porque no fundo sabia que aquela dor física poderia servir para transmitir algo mais verdadeiro. E em outra ocasião, durante as cenas da flagelação, um dos golpes com o chicote não acertou a proteção e atingiu diretamente sua pele, rasgando-a e deixando uma cicatriz real. E como se isso não bastasse, durante a filmagem do Sermão da Montanha, ele foi atingido por um raio, sim, um raio literal, e sobreviveu, algo que ele mesmo vê como um sinal de que estava ali cumprindo um propósito muito maior do que qualquer produção cinematográfica. Mas mais doloroso do que tudo isso foi o peso espiritual, porque Jim mergulhou tão profundamente no papel que sentia o peso dos pecados da humanidade como algo real, orava constantemente antes das cenas, chorava sozinho, pedia forças a Deus para suportar a carga e sabia que o inimigo também não estava feliz com aquele projeto. Mas no meio de cada dor, havia uma convicção. Ele não estava sozinho. E quando o filme foi lançado, a reação do mundo foi avassaladora. Milhões foram tocados, vidas foram transformadas, pessoas entregaram suas vidas a Cristo depois de assistirem. Mas para Jim, junto com o impacto positivo, veio a tempestade, porque Hollywood, que antes o abraçava como ator promissor, começou a fechar portas. Ele foi rotulado, excluído de grandes produções, deixado de lado, tudo porque decidiu falar abertamente sobre sua fé, sobre Jesus, sobre valores cristãos que não agradavam a todos, e isso lhe custou anos de rejeição e isolamento. Mas ele nunca se arrependeu, porque entendia que obedecer a Deus é sempre melhor do que agradar os homens. E nesse deserto ele aprendeu que quando você entrega tudo a Cristo, inclusive sua reputação, Ele cuida de você de formas que o mundo não entende. Jim viu amigos se afastarem, viu contratos sumirem, mas viu também sua fé crescer de uma maneira que talvez nunca tivesse acontecido se tivesse permanecido no conforto. E ele mesmo diz que, olhando para trás, faria tudo de novo, porque mais importante do que manter uma carreira brilhante é manter a fidelidade àquele que morreu por nós. E essa é uma lição para todos nós. Porque vivemos tempos em que falar a verdade pode custar caro, viver os valores do Evangelho pode trazer rejeição. Mas a pergunta é,
De quem queremos a aprovação? Dos homens ou de Deus? Jim entendeu que quando você é chamado para uma missão, não é o mundo que vai te sustentar, é o Senhor. E se Ele te enviou, Ele também vai te capacitar para suportar cada dor, cada perda, cada lágrima. Porque no final, a glória não é nossa, é dele. E talvez hoje você que me ouve esteja passando por um momento de dor, de rejeição, de isolamento. Talvez você esteja sendo criticado por permanecer firme naquilo que Deus te chamou para fazer. E essa história serve para lembrar que não estamos sozinhos, que existe propósito até no silêncio, que existe crescimento até no deserto, e que quando dizemos sim para Deus, mesmo que isso nos custe tudo, ganhamos algo que o mundo não pode nos dar e nem tirar. A certeza de que estamos vivendo para agradar o Rei dos Reis, e é isso que vale a pena. Porque como Jim Caviezel aprendeu, o verdadeiro sucesso não está nos aplausos, mas na obediência. E quando você carrega sua cruz, mesmo que doa, existe uma ressurreição preparada para você. E esse é o convite que essa história nos faz. Permanecer firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, até o fim. E se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para acompanhar mais mensagens assim e deixe seu like para que essa palavra alcance ainda mais vidas. Porque juntos podemos espalhar a fé e a esperança que transformam corações.